Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Jadaí da Cronos Contabilidade. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês para falar sobre empreendedorismo. Hoje nós vamos falar de microempreendedor individual, MEI. É muito conhecido, mas você já ouviu falar sobre essa modalidade? Te interessa? Será que essa modalidade hoje não é a forma correta, a modalidade certa para o seu negócio? Vamos esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas têm sobre essa modalidade. Muitas pessoas decidem abrir o MEI apenas para recolher aquele imposto que ela paga mensalmente, porque ela tem outros planos, não exatamente empreender. Geralmente, pessoas que fazem isso, quando ela não tem uma ideia de abrir o seu comércio, de ser um prestador de serviço, ela tem a ideia de contribuir, se formalizar para contribuir para a aposentadoria, para recolhimento do INSS, facilitar de alguma forma ou garantir aí uma segurança maior em caso de a pessoa ficar doente e não conseguir realmente executar suas atividades laborais. Essa é uma questão. Mas para aquelas pessoas que realmente têm a intenção de empreender, de abrir seu comércio, abrir o seu próprio negócio, para aquelas pessoas que têm uma limitação de capital, essa é uma boa modalidade. Tá? Vamos falar um pouco sobre ela. Bom, vamos falar um pouco da tributação do microempreendedor individual. O microempreendedor individual ele tem uma tributação bastante, ele tem uma tributação que é bastante benéfica, bastante reduzida, justamente para atender essa necessidade de pouco capital para investimento, A tributação do microempreendedor individual é uma tributação fixa, Ela não é uma tributação variável como a gente vê nas outras modalidades, Ela é fixa, você recolhe aquela guia mensal, um valor fixo, e essa guia ela é representada da seguinte forma, ela é dividida da seguinte forma: você vai pagar 5% sobre a base do salário mínimo, a título de INSS, ou seja, 5% seria hoje o salário mínimo está 1.518. Calcula 5% sobre isso aí, você vai pagar em torno de R$ 70,60. Se você for um comerciante, você tem uma lojinha de roupa, qualquer uma outra coisa, você for um comerciante, você vai pagar um valor fixo de R$ 1 a título de ICMS, Então, R$ 76,60 vai dar aí, aliás, R$ 70,60 vai para R$ 71,60. Se você for um comércio, esse seria o valor que seria recolher como microempreendedor individual. Se você for aí um prestador de serviço, aí muda um pouco, você vai pagar um pouco mais, Então, se você for um prestador de serviço, aí você vai ter o cálculo de R$ 70,60 sobre o INSS e vai ter um valor de 5% a título de ISS. 5% não, R$ 5 fixo a título de INSS. Então vai dar R$ 75,60 aí, o valor do teu imposto. O microempreendedor também ele tem uma limitação no seu faturamento, Então o microempreendedor ele não pode faturar aí a quanto que ele quiser, Ele tem uma limitação no faturamento dele que hoje está em R$ 81 mil ano. Em um período corrido de 12 meses você não pode faturar um valor a mais que R$ 81 mil. Até pode, em uma condição. Então, digamos que você é um microempreendedor e de janeiro a dezembro você faturou aí
ultrapassou o limite de R$81 mil. A pergunta é, eu posso continuar no MEI? Sim, você pode, mas tem uma questão aí que precisa ser observada. Você pode continuar no MEI, desde que esse estouro de faturamento, essa diferença do faturamento que ultrapassou R$81 mil, ele não represente 20% dessa base de limitação que é R$81 mil. Tá? Então, em termos gerais, você poderia faturar até R$ 97.200 e permanecer no MEI, não teria nenhum problema. Desde que essa diferença, né, de R$81 mil seja recolhida, ele vai precisar ser recolhido em uma guia à parte, né, que é gerada pela própria Receita Federal, mas ele vai considerar agora esse cálculo como uma microempresa. Tá? Ele vai calcular em cima ele vai fazer o cálculo desse valor desse imposto como se fosse uma microempresa. Mas você vai recolher essa guia e vai permanecer no MEI. Se você ultrapassou esses 20%, estourou, foi lá para, sei lá, 110, 120 mil reais, aí não. Aí você precisa realmente fazer o desenquadramento dessa sua empresa, microempreendedor. Se você quiser continuar com esse mesmo CNPJ, porque você já tem um bom tempo, enfim, você vai precisar fazer algumas alterações na prefeitura, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, questão de licenças, ele vai mudar toda a dinâmica da tua empresa. Ou então você pode baixar esse CNPJ e abrir um outro já nessa modalidade, como microempresa. Ok? Até aí, tranquilo? O microempreendedor também ele está obrigado a algumas obrigações acessórias. Aliás, a uma obrigação acessória apenas. Ele está obrigado a entregar a DASN CIMEI. Essa é uma declaração que é feita anualmente. Geralmente, se eu não me engano, ali em torno de março, abril. Ou acredito que antes, eu não sei, eu não tenho aqui a data específica, mas é mais ou menos em torno disso, março. E ele precisa informar para a Receita Federal qual foi o faturamento dele no ano anterior, né? Então, ele precisa, através das notas fiscais que ele emitiu, que ele gerou, ele precisa agora ir na Receita Federal fazer essa declaração dizendo, olha, eu tenho aqui um faturamento de X, eu estou declarando, preciso informar. Se ele não fizer isso, qual o problema? O que vai acontecer? A Receita Federal ela vai criar uma trava no sistema, onde ele não vai conseguir mais gerar o DAS mensal. Então sempre que ele entrar lá, a Receita Federal vai dizer, olha, você não declarou, não fez a sua declaração DASN referente ao ano anterior. Então ele necessariamente vai precisar fazer essa declaração. Tá? O microempreendedor também ele tem o direito de ter um funcionário registrado. Você sabia disso? Muitas pessoas às vezes não sabem, mas o microempreendedor ele pode ter um funcionário registrado, né? E desde que sejam observadas algumas coisas, tá, pessoal? Então eu sou um pedreiro, vou dar um exemplo aqui. Eu sou um pedreiro e eu preciso de alguém para me ajudar ali na obra. Eu posso registrar uma pessoa, mas é importante que você nesses casos, procure um profissional qualificado, um contador, para que ele te auxilie nessa questão. Porque aí passa por uma questão um pouco mais burocrática, tá? O processo ele é um pouco mais complicado, você precisa entrar dentro do site do E-Social, fazer um trâmite ali, tem que ser um trâmite muito correto, muito certinho, para que você não tenha problema. Tá? E precisa fazer essa administração mensal, gerando a guia de recolhimento e pagando a guia de recolhimento do INSS desse funcionário, tá? Então procure sempre um contador para que ele te auxilie nessa questão, tá? É importante que ao fazer o registro desse funcionário, leve-se em conta algumas questões aqui também, tá? Então, vamos supor que você é um microempreendedor individual e você quer registrar um funcionário pagando ele aí 4 mil, 5 mil reais de salário. Cuidado com essas questões, tá, pessoal? A Receita Federal ela pega muito as pessoas, muitos caem na malha fina por conta desse tipo de erros, tá? No registro de funcionários. E por que eu digo isso?
Porque o ideal é que o microempreendedor, quando registre um funcionário, o salário desse funcionário, ele seja igual ou não ultrapasse muito ao salário mínimo. Tá bem? Porque imagina só, se o salário, a receita de um microempreendedor mensal, ela está em torno de 6.500, alguma coisa nesse sentido, que sentido teria dele pagar, por exemplo, uns 4, 5 mil reais para um funcionário? Né? Então a Receita Federal ela pode te chamar para que você explique uma situação como essa, onde ela possa estar desconfiando que você esteja sonegando impostos, né? Ou seja, pode ser que você já não seja mais um microempreendedor, você seja um ME, esteja faturando muito acima da faixa permitida, né? Já faturando 15 mil, 20 mil reais mensais e dizendo que, declarando que fatura 6.500, ao qual você está enquadrado na faixa de faturamento do MEI, do microempreendedor. Então, é importante que você procure um profissional qualificado para que ele te oriente melhor sobre essas questões, né? É muito bom levar em conta essas questões. O microempreendedor, ele deve fazer a declaração de imposto de renda pessoa física? Sim. Essa é uma pergunta também que deve ser feita e você deve levar isso muito a sério. Muitas pessoas simplesmente abrem a empresa e deixam a empresa lá, né? Ou vai só recolhendo o DAS, recolhendo o imposto e pagando, ou muitos deles também às vezes nem para isso ligam, tá? Eu recebo muita gente aqui no escritório dizendo, pô, eu estou tentando entrar aqui com a minha senha CAC, estou tentando entrar aqui no aplicativo do MEI, mas não está permitindo, dizendo que eu não sou mais MEI. Ou seja, a Receita Federal, ela já entendeu que aquela pessoa, ela não está cumprindo com as obrigações dela, ela não está pagando o imposto mensal, ela não está fazendo a declaração anual, ela provavelmente está faturando um valor, às vezes, muito acima do permitido para aquela categoria microempreendedor individual. E a Receita Federal faz o quê? Muitas vezes ela exclui ele do MEI, não só do MEI, do Simples Nacional. E aí cria uma problemática muito grande, né? Aí vai ficar muito mais caro para essa pessoa, porque primeiro, agora ela vai ter que fazer declarações e obrigações acessórias, não como MEI nem como Simples Nacional, mas como uma operação de regime normal, né? Vai ficar mais caro porque um profissional contábil para fazer isso, ele vai cobrar o preço do serviço dele, tá? E ele vai ter um custo a mais também, se ele quiser, às vezes nem compensa ficar com essa empresa, compensa fazer a baixa dela, baixar esse CNPJ. Ele vai ter um custo para fazer isso, né? E às vezes esse valor sai bastante salgado, a depender de quanto tempo essa pessoa demora com essa empresa lá parada, sem fazer as devidas manutenções. Então, por isso que é tão importante, mesmo o microempreendedor individual, e aí que está uma questão que eu não falei, tá? Inicialmente, o microempreendedor individual, ele não tem a obrigação de ter um contador, tá? Desde que ele cumpra com essas questões, ele cumpra com essas obrigações, ele tenha esse cuidado, tá? E agora eu vou entrar um pouco mais na parte da tributação, para que vocês consigam entender como que é feito o cálculo dessa tributação anual e como que se deve ser feito a declaração anual, tá? Então veja, vamos pensar aqui que, como eu já havia falado, o microempreendedor individual, ele não precisa ter um contador, a legislação dispensa que ele tenha um contador. Ok, até aí estamos de acordo. Porém, a Receita Federal, deixa eu só abrir aqui, eu estou com uma colinha aqui do lado, para tentar ser um pouco mais dinâmico e explicar para vocês de uma forma correta. Porém, a Receita Federal, na Lei Complementar 123/2006, no artigo 14, ela diz que considera isento do imposto de renda o microempreendedor que faturar o limite do percentual do lucro presumido, de acordo com a atividade do contribuinte. O que isso quer dizer? Quer dizer que o percentual de faturamento
do microempreendedor individual anual, ele deve corresponder à faixa de isenção correspondente ao lucro presumido. E quais são as faixas de isenção do lucro presumido? 8% quando se trata de comércio e indústria, 16% quando se trata de transporte de passageiros e 32% para serviços em gerais. Então, veja, eu sou um microempreendedor individual, eu não tenho uma contabilidade, e quando eu for fazer a declaração de imposto de renda, qual a informação que eu devo considerar? O que eu tenho que considerar aqui? Porque eu faturei, eu faturei 81 mil reais no ano. Então, basicamente, o que eu devo pensar? Qual é a minha despesa? Né? Então, se eu sou, por exemplo, um comerciante, eu tive despesa com aluguel, com água, luz, telefone, internet. Eu tive custos na minha operação, como compra de produtos, eu tive tudo isso. Então, 81 mil reais que eu faturei, isso não entrou 100% na minha conta pessoa física. Eu tive um custo aí na minha operação e me sobrou um percentual que eu posso dizer que é, vamos dizer, o lucro líquido, né? Então, como que é feito esse cálculo para mim apontar para o imposto de renda dizendo, olha, realmente eu faturei isso aqui é o que eu devo informar na minha declaração de imposto de renda para cálculo do imposto. Como que é feito isso? Vamos pegar um exemplo aqui, vou dar um exemplo para vocês, um exemplo muito simples. Digamos que você é um prestador de serviço, você faturou 80 mil no ano. Só que você teve aí o seu salário, tá? Teve o teu salário aí, você teve salário de funcionário, você teve despesa com transporte, despesa com transporte, qualquer outra despesa inerente à tua operação. Então vamos pegar aqui um valor, vamos fazer um cálculo simples aqui para que vocês entendam. Então eu tive aí 80 mil reais e tive a minha despesa de aluguel com imposto, com mercadoria, com aluguel, com água, luz, telefone, deu 30 mil reais, hipoteticamente falando. Tá fazendo uma hipótese aqui que possa ter ocorrido. Como que é feito esse cálculo? Então eu vou pegar esses 80 mil reais menos os 30 mil reais, vai me sobrar 50 mil. Então lembra, a minha receita menos a minha despesa vai dar o meu lucro bruto. Lucro bruto é 50 mil. Qual que é a taxa a faixa de isenção do imposto de renda? A faixa de isenção do imposto de renda hoje, ela está em torno de 30 mil reais. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Hoje está em 30 mil. Eu não tenho uma faixa aqui, eu estava com ela quase aqui agora. 30.639,90. Então, voltando mais uma vez no cálculo. Então, 80 mil menos os meus 30 mil reais, eu vou chegar ali no lucro bruto de 50 mil reais. Sobre esses 50 mil reais agora, eu vou aplicar 32%, né? Porque lembra, como eu havia falado, o prestador de serviço ele vai aplicar a faixa de isenção do lucro presumido. Então, para prestador de serviços em gerais, é 32% no lucro presumido. Então, ele aplica 32%, ele vai ter R$ 25.600 de rendimento isento. É a faixa de rendimento isento, tá? 82 mil, lembrem, 80 mil menos 30 mil, me sobra 50 mil. 50 mil eu aplico 32%, eu vou ter a faixa de isenção de 25.600. O que me sobra aqui como rendimento tributável? Vai me sobrar 24.400. 24.400, ele não está dentro da faixa de tributação. Ele não alcança a faixa de tributação, que é 30.639,90. Então, neste caso aqui que eu mostrei para vocês, a pessoa seria isenta da declaração de imposto de renda, tá? Ela não recolheria o imposto de renda.
exceto em algumas hipóteses. De repente ela entrou nessa situação, mas ela tem, por exemplo, ela teve rendimentos, outros rendimentos, né, não inerente à categoria. Ela pode ter investimentos financeiros, alguma outra coisa que poderia agregar o cálculo, né? Mas se a única forma de rendimento, a fonte de rendimento seria da atividade empresarial dela, nesse caso aqui ela estaria isenta. Tá bom, pessoal? Então é importante que a pessoa faça esse cálculo para saber se ela está obrigada ou não. Por quê? Porque a Receita Federal vai ver a movimentação dela. Hoje, mesmo você sendo um microempreendedor, em muitos casos hoje as empresas estão pedindo a nota fiscal. Antigamente o pessoal não ligava muito, mas hoje já pede muito. Olha, um pedreiro, por exemplo, que faz um trabalho em um condomínio, que faz a manutenção predial, alguém que faz a manutenção predial, geralmente as empresas pedem a nota fiscal, porque ela precisa comprovar o caixa dela, a saída de caixa dela, tá bom? Então, tome muito cuidado com essa questão, tá? Para que você, de repente, esteja em uma faixa de tributação que esteja obrigado a declarar, a fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física e você não esteja fazendo. Então a Receita Federal pode vir atrás de você, né? Você pode cair na malha fina aí, tá? Uma outra questão se uma empresa, um microempreendedor individual, ele tem uma contabilidade, ele decide, eu não sou obrigado, mas eu quero ter um contador, quero que o contador faça esses cálculos, acompanhe aqui para mim, para que eu não me perca, eu quero me dedicar à minha atividade, não quero ficar ligando para essa questão de acompanhar o faturamento, fazer a declaração. Tem pessoas que não gostam de fazer isso, tá? Então, a lei permite que aqueles microempreendedores individual que tenha uma contabilidade fixa, né, que tenha um contrato com um escritório de contabilidade, ele não precise fazer todo esse cálculo aqui que eu mostrei aqui para vocês, tá? Ele não precise declarar ele não precisa fazer todo esse cálculo de faixa de tributação para saber se ele está enquadrado dentro dessa situação do lucro presumido, a faixa tributável do lucro presumido. Ele não precisa fazer isso, porque ele já tem uma contabilidade regular. Tá bom, pessoal? Então, isso quer dizer que o que for apurado dentro do seu lucro, da sua operação, da sua operação empresarial, da sua atividade empresarial, faz parte tudo do seu rendimento e que o próprio livro caixa dele, que o contador vai fazer esse acompanhamento, ele já tem todas essas comprovações, ele já tem toda essa documentação. Então ele fica isento de fazer esse tipo de acompanhamento. Tá bom? Esse é o recado que eu queria deixar hoje. Se você gostou desse vídeo, achou que ele acrescentou alguma coisa, que ele te ajudou, deixe o seu like, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para receber novas notificações, novos vídeos que nós vamos estar sempre colocando aqui no canal, esclarecendo bastante as dúvidas do pessoal aí. Tá bom, pessoal? A gente vai falar bastante sobre microempreendedor individual, as outras modalidades também, a gente vai tirar bastante dúvidas aí, tá bom? Aqueles que quiserem, deixe o seu comentário, tá? Faça o seu comentário aí, tá? E até a próxima.